Olá, eu sou Diego, sou professor no curso de Hortas Agroecológicas da Fundac e o tema do nosso encontro de hoje é por onde começar. Então queremos fazer uma horta e vamos começar por onde? Fazendo o quê, né? Então eu vou mostrar para vocês alguns contextos e como que a gente pode, quais são as alternativas, né, que a gente pode iniciar nossa horta dentro desse contexto, né? Com a perspectiva da agroecologia, tá certo? Então, vou começar falando sobre esse contexto aqui de condomínio, de prédio, né? Basicamente um chão coberto com grama, compactado por conta das chuvas, do sol, né? E, e compactado também porque o gramado, ele geralmente é roçado e varrido, né? Constantemente varrido das folhas que caem das árvores e da roçada. Então o gramado cresce, retirando nutrientes do solo, e com a roçada e com a caída das folhas a gente está só tirando nutrientes. Então é um solo que só sai nutriente, né? Praticamente nunca entra. Fora a ação do sol e da chuva, ele fica muito compactado. Então, opções que temos num contexto desse é plantar em vasos, como a gente está vendo ali, e vasinho a gente já conversou, né? Tem que fazer a drenagem, tem que escoar a água e fazer um substrato bacana. Esse outro contexto aqui temos feijões que estão trepando nessa grade, né? E direto no solo, né? Essa é uma área um tanto segura aqui desse local, ninguém vai pisotear, ninguém vai atrapalhar e ele vai crescer maneirinho ali. Não é uma área com tanto sol como seria o ideal, mas é o que tem para ele nesse momento. Então a gente trabalhou aqui no afofamento e na adubação só desse pedacinho aqui. Nesse contexto é importante lembrar do conteúdo da aula 6, é onde a gente fala da importância, né, da consideração dos fatores de insolação, né, a quantidade de luz do sol, porque cada planta tem uma necessidade. Se tratando de hortaliças, a maioria das plantas precisam de 4 a 6 horas de sol por dia, né? Mas a gente tem que se adaptar com o local que a gente tem, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui diferentes leituras, né? Então aqui a gente tem um canteiro que foi criado na margem, né, desse gramado. Foi colocado aqui essa barreira para o gramado e uma terrinha que a gente constantemente vai agregando adubo e terra nesse canteiro aqui. Aqui são culturas que precisam de muito sol: abacaxi, ora pronobis, orégano ali, couve, já teve couve, não tem mais, o capim santo, enfim. E aqui nesse lado mais sombreado, olha só, né, a conformação em questão de sol, né? Essas arvorezinhas aqui dão uma condição de sombra. E temos aqui plantas, ainda temos plantas aqui, né? Temos aqui uma manjerona que está firme e forte, temos aqui cebolinha, temos aqui o nirá. Para quem não conhece, o nirá está para o alho, assim como a cebolinha está para a cebola. Então esse aqui é o nirá, uma delícia. Salsinha, tá certo? Tem taioba ali atrás, muito bom também. Agora a gente vai ver um contexto aqui de terreno baldio, né? Um contexto bem adverso, bem complexo, bem desafiador para trabalhar. Muitas plantas, né? Uma diversidade enorme, terreno todo irregular. E aqui a gente pode começar observando, dando uma caminhada pelo terreno, observando as espécies aqui, né? É muito interessante reconhecer, né? Fazer um reconhecimento do território, tá? Então, só para a gente ter uma noção, esse maciço mais alto aqui é margaridão. Então, margaridão é uma ótima adubação verde. Então, no trabalho de carpir, a gente agrega ele no solo para fazer a adubação verde da nossa horta. Num contexto assim, é muito difícil você querer fazer horta já agora, né? O processo entre
preparar o terreno e plantar a sua horta é um pouco mais, é um pouco maior, tá certo? Esse tempo. Tem que preparar o terreno, tem que preparar o espaço e muitas vezes você vai chegar, quando você carpir, você vai achar entulho, você vai achar um desnível que você não sabia, né? Às vezes tem um morrinho assim que você acha que é um morrinho, é entulho, alguma coisa que alguém jogou. Terreno baldio é assim, é uma surpresa a cada passada é uma surpresa. Mas então é importante reconhecimento do território, tá certo? Aqui eu queria mostrar para vocês, a gente já atuou muito aqui e só um aprendizado aqui, ó. Vocês podem ver que nesse caminho aqui quase não tem mato, né? Tem menos mato, tá baixo, ele tá contido ali. Isso foi, ó, há muito tempo que a gente fez uma cobertura seca e ela ainda tá segurando o mato. Você vê do lado que não tinha cobertura, olha só como ele cresceu dos lados. E aqui ele ainda tá segurando mais. Então olha só a potência, né, da cobertura seca, né? Uma boa camada de cobertura seca, né? Além de estar segurando o mato, né, o capim, né, as espontâneas que crescem com muita força quando o solo está exposto, ele está agregando carbono, agregando nutriente no solo. Chegamos aqui na horta comunitária do Getuba para mostrar mais algumas lições, né, que a gente pode tirar desse contexto aqui, desse local, dentro do que a gente estava falando, né? Então, para começar, vocês estão vendo esse cercado aqui, né? Foi fundamental para o sucesso, né, para a segurança da horta e para eficiência dos serviços, né, dos trabalhos de plantio, de cuidado com, né, de manejo. Foi fundamental esse cercamento, porque senão cachorro, gato entra aqui e faz uma zoeira danada, tá certo? Essa é uma questão já. Bom, todo esse local era desse jeito aqui, como a gente está vendo, né? Essa grama, né, dominando tudo. Então várias técnicas foram sendo aplicadas aqui, né, para lidar com esse local e tornar ele produtivo, né? A horta do Getuba é uma horta experimental, né? Ou seja, um laboratório vivo. Várias técnicas são experimentadas aqui, né? Técnicas de plantio, técnicas de manejo, técnicas de adubação. Gostaria de mostrar aqui para vocês duas coisas aqui interessantes dentro do que a gente está falando nessa aula, que é o seguinte: vocês estão vendo aqui papelão. Eles fizeram esse teste aqui. Então vocês podem notar que na maior parte do canteiro deu super certo esse abafamento com papelão. E nas bordas, alguns cantinhos, a grama, né? No caso essa aqui é a grama esmeralda, no caso em algumas bordas ela tá saindo. Mas na grande parte do canteiro ela foi abafada. Uma outra coisa é o formato do canteiro. Esse aqui está mais visível. Olha só. O canteiro, vocês podem observar que ele está mais fundo do que os caminhos. Aqui nas laterais, esses caminhos muito bem feitos e cobertos, né, com serragem grossa, né, com maravalha. Então o canteiro ele está mais baixo. Isso é uma técnica, gente, para acumular água, para manter a umidade do terreno, para não perder água, tá certo? Se a gente faz canteiros nesse formato, né, naquele formato tradicional, é um formato que perde água, certo? Pela gravidade, é natural que quando caia a chuva, quando faça uma irrigação, esse formato naturalmente ele escoa, né, para as bordas, joga água para as bordas e escoa. Esse formato ele acumula, tá certo?
Então, nem sempre esse formato é o melhor. Muitas vezes a gente pode optar por esse formato côncavo, tá certo? E aqui eles fizeram esse teste, essa opção na maior parte dos canteiros, porque realmente é mais eficiente para a concentração, para o aproveitamento da água. Então a mensagem dessa aula, desse encontro, é que não existe terra ruim, né? Queremos fazer uma horta, querem fazer uma horta? Não existe terra ruim. Existe terra pobre, existe terra compactada, e a gente trabalha o solo, né? A gente maneja o solo e os recursos locais para viabilizar, para tornar possível produzir alimentos em qualquer solo, em qualquer lugar. O Brasil é um país com terra pobre, né? Com terra ácida. O nosso clima é muito bom, muito favorável para ciclar nutrientes, né? Mas a gente precisa trabalhar em qualquer lugar. A gente precisa aqui no Brasil, né? Precisamos trabalhar a estrutura e a nutrição do solo, tá certo? Então é isso. Não desistam, sigam em frente nesse sonho, nesse desejo de produzir alimentos, de plantar e vamos nessa junto. Até a próxima.